Não, pode ser? Bom dia. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, esse dia de sol tão bonito, né? Um dia fresco, e compartilharmos aqui nesta casa as lições que temos no Evangelho, sempre com o propósito de tornar a nossa vida melhor. Hoje é dia dos pais, né? Então, que possamos lembrar com muita gratidão dos nossos pais. Tenham eles nos ensinado coisas maravilhosas ou tenham nos ensinado experiências a evitar, sempre devemos agradecer. E aos pais presentes aqui também, meus cumprimentos por essa tarefa tranquila, né? A paternidade, maternidade, fácil, né? Coisa suave. E hoje nós vamos falar de algo que se aplique também à tarefa, né, de pais, de mães também, e diversos outros aspectos na vida, né? Refere-se a nós sempre ajustarmos a medida correta diante das tarefas da vida. Nós temos duas passagens no Evangelho que falam isso, né? Uma é aquela em que Jesus fala assim: não sabeis que um pouco de fermento faz crescer a massa toda? E o fermento, como nós sabemos, ele precisa estar na medida correta. Se a gente fizer o bolo e não colocar fermento, o bolo não cresce. E se a gente colocar demais, ele transborda, né, antes de crescer. Então, a culinária não é uma virtude, né, uma conquista minha nessa tal encarnação, né? Então eu já relatei aqui de outras vezes, né, igual eu falo sempre de matemática, números, física, com a esperança que alguma encarnação futura eu tenha alguma facilidade, alguma vivência com isso. Também já falei da música, né, que ao que tudo indica ficou para uma outra encarnação também, né? A culinária também, né? Esses dias, né, eu estava tentando exercer a criatividade na cozinha, minha filha chegou, só pela expressão dela eu já vi que estava tudo errado. Ela falou assim: pai, o que é isso? Ela falou assim: filha, eu tive uma ideia. Aí ela olhou assim, cheirou, falou assim: pai, algumas ideias devem ficar sempre como ideias, tá? Não coloque em prática que não é bom. Mas recentemente eu conversava com um amigo e ele teve uma perspectiva que me confortou tanto, né? Ele falou assim: Marcelo, às vezes nós já adquirimos um patamar de excelência em alguma virtude, alguma proposta de aprendizado, e nessa veio apagado para nós nos dedicarmos a aprender outras. Aí eu me agarrei nessa ideia, né? Então, na parte de música, né, habilidades com a música, de culinária, com números e várias outras, né? Vou parar por aqui. Eu quero crer que já atingi um patamar muito bom e veio totalmente apagado nessa, desligado assim, abaixo do zero. Mas um básico, eu sei, né, de ver minha mãe, minha esposa, os filhos, que o fermento também não pode estar vencido, tem que estar no prazo de validade. E tem que ter uma medida apropriada. Não pode ser de menos nem de mais. Tem outra passagem do Evangelho que também se refere a isso, né? Quando Jesus fala: vós sois o sal da terra. O sal também. Nós podemos colocar todos os temperos mais saborosos do mundo num prato. Se faltar o sal, o nosso paladar não identifica os demais. E se for sal demais, também ele se sobrepõe a todos os outros e a comida fica, né,
invalidada para a gente se alimentar. Então Jesus, né, com a sua sabedoria de espírito puro, fez com essa abordagem assim simples da medida um ensinamento muito importante para nós. Porque em todas as situações nós precisamos nos dedicar a encontrar a medida correta. Nem de mais, nem de menos. Por exemplo, a dor. A dor faz parte da vida. A maneira como nós lidamos com a dor precisa ser na medida. A dor traz ensinamentos. Então, a gente tem que reconhecer isso. A dor é uma excelente professora. Se eu perguntar aqui agora, quem veio à casa espírita porque estava no conforto do seu lar, feliz, em paz, se divertindo, e teve de repente a seguinte ideia: preciso compreender melhor o que é a vida. Vou sair do aconchego da minha casa e vou em busca de informações acerca da realidade espiritual na casa espírita ou em um templo religioso de sua preferência. Se eu perguntasse aqui, eu tenho convicção que pouquíssimas pessoas levantariam a mão, porque foi pela curiosidade sadia que vieram à casa espírita. A ampla maioria de nós veio para uma casa porque faleceu alguém da família, porque está atravessando uma enfermidade grave, porque tem um conflito no relacionamento, e assim por diante, né? Nós temos aqui, como o Lucas falou, atendimento fraterno. E eu vou colocar, sendo assim, talvez otimista, né, que perto de 1% das pessoas que atendemos no atendimento fraterno chega aqui dizendo: eu vim porque eu queria compreender melhor o que é a vida, o que é a morte, o significado da existência. É raríssimo. Então a dor, ela é importante. E nós precisamos aceitar e aprender com a dor, mas na medida. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um item fabuloso. Todos são, mas alguns a gente se identifica mais, né? Está lá, o bem e mal sofrer. A dor é parte do processo. Sofrer é uma escolha. Parece que é tudo igual, mas não é. Então, se nós temos, por exemplo, alguém muito querido, alguém muito amado que retorna ao plano espiritual antes de nós, isso traz dor. Porque a gente sente as saudades. Mas as saudades são o amor que fica. Então a gente pode ir lidando com a dor para transformar aquele sentimento desafiador em gratidão por tudo que foi possível vivenciar, em registrar com bastante propriedade as boas lições, os bons momentos, o aprendizado, e cultivarmos em pensamento mensagens felizes para aquele que partiu. Então a gente sente a tristeza, a gente sente a dor, mas a gente pode trabalhar isso de maneira correta. Então essa é a medida que o Evangelho nos propõe. Nós não podemos, por exemplo, querer negar a dor. Às vezes acontece conosco. Às vezes a gente não sabe lidar com aquela dificuldade e a gente nega. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente percebe que a pessoa não está bem, ou que nós não estamos bem, e a gente fala um tudo bem, muda de assunto e sai de perto. Então essa medida não está correta. Ou a gente tem aí 2, 3 meses, né, para processar, digerir uma situação muito grave, complicada, mas já se passaram às vezes 2, 3, 4 anos. E a pessoa chega para nós e pergunta: como você está? Minha vida acabou. Então a medida aí não foi ajustada. A parte, por exemplo, dos cuidados com o nosso corpo, né? Tem que achar a medida certa.
O corpo é uma dádiva, é o instrumento divino que a providência nos proporciona para que a gente tenha experiência na matéria. Então, o nosso corpo é merecedor do nosso melhor cuidado. Hoje o Fernando não está aqui, mas nós temos um violinista que eventualmente se apresenta aqui para nós. E podem reparar, já vi isso várias vezes. Percebam o cuidado que ele tem com o violino. Ele tem a case, né, a caixa de transporte, que é toda forrada, né, bem macia na parte interna. E ele tem ali todo o aparato, né, os cuidados. Por que ele cuida tão bem do violino? Porque é um instrumento de trabalho, né, ele é profissional, e é através daquele instrumento que ele manifesta a sua habilidade musical. O nosso corpo físico é um instrumento divino para a nossa experiência na Terra. O corpo físico é fruto do processo de evolução biológica de milhões de anos. Então o nosso corpo merece todo o nosso carinho, na medida certa. Se nós descuidamos, é um despropósito diante dessa concessão maravilhosa. Por outro lado, se nós ficarmos, né, muitas horas por dia só envolvidos com a questão do corpo, da aparência, ou seja o que for, nós vamos descuidar da parte espiritual. Então, mais uma vez, a lição do equilíbrio, da medida certa, seja do fermento, seja do sal. E mesmo a parte espiritual, né? Para que nós consigamos lidar com as adversidades do mundo, só a compreensão da vida verdadeira, da realidade espiritual, é que nos dá essa condição. Lembrando que a vida é uma só. Os corpos são vários. A vida é uma só. Então, se nós quisermos ter paz na Terra, equilíbrio diante das adversidades, né? No contexto familiar, talvez pode ser que alguém aqui tenha desafios na família, né? Não sei, será que alguém tem, Lucas? Alguém que está aqui? Todos nós temos desafios familiares. Podem estar no momento mais ameno agora, mas ou já passamos grandes adversidades, ou estamos passando, ou passaremos. Credo, Marcelo, a gente vem na casa espírita para ouvir uma mensagem de alento e você vem rogar praga para nós? Não estou rogando praga, mas é o processo evolutivo. Nós só aprendemos diante dos desafios. Essa é uma realidade. Então nós vamos lidar sempre com desafios familiares maiores ou menores. Podem ser de convivência, podem ser financeiros, podem ser de saúde, de relacionamento complicado. Por que isso acontece? Porque nós somos espíritos em processo de construção. Então nós precisamos saber que assim como o aluno não fica em soma e subtração a vida toda na escola, porque ele não aprenderia nada além disso. Então ele vai na soma e subtração. Aprendeu? A gente pensa que nem aprendeu direito, né? Mas é assim mesmo. Já vem multiplicação e divisão. A gente pensa que está quase aprendendo e fala assim, nossa, agora vai ficar fácil. Aí vem equação de primeiro grau. Depois de segundo grau, de terceiro. Aí vem cálculo integral, derivada, matrizes. Sempre um grau de desafio maior. Porque é assim que nós evoluímos. E essa compreensão da realidade espiritual é fundamental para que a gente consiga lidar com isso. Ah, mas será que tem medida a nossa percepção da realidade espiritual? Sim.
Porque nós temos que saber que é a prioridade, mas também temos que lembrar de ajustar a nossa conduta na vida material. Também está lá no Evangelho, o homem no mundo. É uma lição muito interessante, porque às vezes é comum, né, passarmos por isso, né? Eu passei por isso. Quando a gente tem o primeiro contato com a doutrina, especialmente se nós estamos vindo de períodos muito desajustados, tem uma fase que o pessoal chamava de a fase de santificação. Tudo da terra é proibido, tudo é errado, e a gente vai andando já com a mão armada para dar passo em todo mundo, né? Pessoa assim, você não está bem, irmão. E sem mediunidade mesmo, a gente fala assim, olha, estou percebendo uma energia, e tudo é espiritual. Não que não seja. Mas essa mensagem, o homem no mundo do Evangelho, é colocado com muita clareza, que a gente deve sim saber que a vida verdadeira é espiritual. Mas em estando encarnados, nós precisamos nos ajustar, por exemplo, à vida social. Aí qual que é a medida? Está lá no Evangelho. Basta que coloqueis, antes de qualquer ato, atividade ou compromisso da parte social, a elevação da alma a Deus, buscando saber se a consciência aprova aquela atitude. E como nós sabemos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação, onde está escrita a lei de Deus? É uma das respostas mais curtas, não é a mais curta, mas é uma das mais curtas, na consciência. Então, se nós temos no contexto da vida material determinada demanda, determinado convite ou proposta, qual que é a medida para nós sabermos se vamos atender aquilo da maneira devida? Elevemos o nosso pensamento em consciência comungada com Deus para saber se aquilo está de acordo com os valores que nós estamos estudando, aprendendo ou não. Mas na mensagem essa do Homem do Mundo no Evangelho está lá. Não é necessário nós adotarmos um aspecto lúgubre, ou seja, pesaroso, né? Sempre de senho carregado. Como no passado nós certamente vivenciamos em alguns segmentos religiosos, né? Ou como a gente vê até hoje, pessoas que se afastam totalmente da vida social, da vida coletiva, com o pretexto de se preservarem das perturbações do mundo. Tem perturbações no mundo? Demais. Mas é justamente nesse convívio, nessa proposta, que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos e contribuirmos àqueles que estão conosco. Então, a própria demanda da vida espiritual também tem que ter a medida correta. Se quisermos nos afastar da vida material, a fim de vivermos somente em contemplação na vida espiritual, nós perderemos o ensejo do maior instrumento para a nossa evolução, que se chama convivência. Não sei se já perceberam, mas conviver é um desafio. E também temos que achar a medida nessa convivência. Nem nos afastarmos daqueles que nos desagradam e também nem sufocarmos aqueles que nos agradam. É outra informação muito interessante para a nossa reflexão. Às vezes nós temos profunda afinidade com alguém. Também aí precisamos encontrar a medida correta do nosso afeto. Porque se nós exagerarmos na medida, podemos desajustar uma amizade, um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pais e filhos e assim por diante. Sempre esse cuidado de saber: estou aplicando a minha convivência na medida correta? E diante dos desafetos, qual é a medida que a gente quer de convivência? 0.
A gente não quer conviver nada com os desafetos. É agradável? Não. É muito desagradável. Se perguntasse para qualquer um de nós, pensa uma pessoa que te desagrada. A gente responde uma só? Não pode ser, né, uma legião? Não, pensa uma só. Se você pudesse, o que você faria? Você, eu apertava o botão de ejetar do mundo. Existe isso? Não. E a gente se pergunta assim, mas por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? A gente fala, eu não merecia isso. Né? Esses dias eu conversava com uma amiga e ela assim, Marcelo, eu namorei, né, entre namoro e noivado, meu esposo, 12 anos. E falei, eu pensei que 12 anos a gente conheceria a pessoa. Né? Mas aí nos casamos. A impressão que eu tenho é que logo que eu me casei, que os espíritos fizeram assim, tiraram uma venda dos meus olhos e falaram assim, tchanã, olha quem você pegou dessa vez. Ela fala assim, será que eu casei com a pessoa errada? Eu falo, olha, essa pergunta eu creio que nenhuma pessoa vai poder responder aqui na Terra, né? Talvez no plano espiritual, né, você possa ter. Mas assim, um período de alguns anos, né, se não for uma situação muito precipitada, né, de poucas semanas, né, se não teve nenhum evento que tornou aquele encontro de maneira mais comprometida, presumivelmente vários anos a gente teria para conhecer a pessoa. E por que acontece isso, né? É fácil, né? Essas pessoas, sejam no casamento, no contexto familiar, do trabalho, essas pessoas que a gente gostaria de ejetar do mundo, que a gente não quer conviver, a gente precisa conviver. São aqueles que no passado nós abandonamos, traímos, matamos, corrompemos. E aí, no plano espiritual, quando a consciência em brasa nos acusava, porque às vezes a gente tem muito medo de quem vai nos acusar no plano espiritual. Nós mesmos. Quando cai o contexto da ilusão que a matéria proporciona, e nós vamos começando a ter o entendimento do que é a vida verdadeira, o ideal é que seja durante a encarnação. Se não for durante a encarnação, após deixarmos o corpo físico, nós vamos ter uma clareza dos fatos. E aí a nossa consciência, né, em brasa, começa a nos convocar para o reajustamento. E aí a gente pede para conviver com aquela pessoa de novo. Será que vai ser uma encarnação só porque nós pedimos? Porque nós fizemos a proposta, vai ser fácil? Não vai. Até coisa bem mais simples que a gente faz a proposta é mais desafiador, né? Talvez alguém aqui já tenha feito a proposta de uma alimentação mais saudável. Ou de começar a fazer exercício. Talvez, né? E aí a gente começa na segunda-feira, sempre na segunda-feira. Né? E aí vem os desafios, né? A confraternização da empresa, aniversário do sobrinho, do neto, dia dos pais. E a gente fala, mas hoje também, né? E aí a gente, né, se desajusta um pouco. Mas e nas questões morais, essas questões de acerto, de convivência, é muito mais sério. E aí a gente reencarna e a pessoa vem ao nosso encontro. A lei da vida proporciona isso. E a gente fica se perguntando, o que eu fiz para merecer? Se a gente tivesse a resposta, acho que a gente ia se assustar, né? Ou quando a gente fala, eu não merecia isso. Olha, a gente merecia coisa mais difícil ainda. Porque a misericórdia divina sempre ameniza as provas que nos são devidas, sabendo da nossa fragilidade.
Então, essas pessoas que a gente não quer conviver nada, vamos lembrar de que um pouco de convivência é possível. Ah, Marcelo, mas a pessoa não quer conviver. É uma pessoa tóxica. Ela me faz muito mal. Acontece? Acontece. Se não for possível, quando está lá no Evangelho, se alguém bate na sua face e oferece a outra, na verdade a proposta aí não é exatamente física, né? É que a época, e nós muitos ainda estamos nesse mesmo conceito, a época que Jesus falou, o conceito básico era o revide. Me agrediu, eu te agrido. Me destratou, eu destrato você. Essa proposta de oferecer a outra face é para nós evitarmos a vingança e desejarmos o bem. Então, se no nosso círculo familiar, pessoal, profissional, há pessoas que nos agridem e às vezes que não é possível conviver, qual que é a medida que Jesus fala? Não queira revidar, não queira reagir, mas hajamos oferecendo as orações, bons pensamentos, a oportunidade de ser útil caso surja a ocasião. Então nós temos que encontrar a medida que nem nos faça mal, porque há pessoas que realmente nos fazem mal. E às vezes, pela nossa limitação, não conseguimos ter ainda algo de melhor para oferecer. Podemos orar, desejar o bem, podemos nos alegrar com o bem que aconteça àquela pessoa. Também está lá no Evangelho: amai os vossos inimigos. É muito confortador essa lição do Evangelho, porque apresenta ali estratégias bem práticas e razoáveis para nós, de procurarmos fazer o que estiver ao nosso alcance. Essa é a medida. Nem nós nos perturbarmos, nos corrompermos, porque a pessoa tem uma atitude muito desequilibrada, e nem evitarmos totalmente uma harmonização que nos é devida. O fundamental, a medida certa com essas pessoas desafiadoras para nós, é nós trabalharmos o nosso sentimento. A pessoa é tóxica, é perturbada, desequilibrada. É o processo evolutivo em que ela se encontre. O meu sentimento é de paz, de tolerância, de perdão, ainda que eu não converse com a pessoa. O meu sentimento é de harmonia, é uma boa medida. Então, nesse contexto de encontrarmos a medida, tudo nós precisamos avaliar como está sendo a nossa conduta. Até quais são os maiores entraves para o nosso progresso? Também está lá, no Livro dos Espíritos, no Evangelho também. Orgulho e egoísmo. E é muito inspirador, confortador, nós sabermos que também nesse contexto o que precisa é a medida certa. Por quê? A autoestima é algo muito importante para nós na jornada espiritual. A autoestima significa nos valorizarmos. E para eu valorizar alguém, eu tenho que me valorizar. Se a autoestima está na medida exagerada, advém o egoísmo. Então veja, aqueles de nós que percebermos que estamos tendo uma conduta muito egoísta, é ajustar a medida. Regular a dose do fermento na autoestima, para que nós, sim, nos valorizemos, mas também valorizemos o outro. E o auto-amor, que é algo fundamental. Se eu não tenho amor para comigo, como eu terei amor para com meu semelhante? O auto-amor é muito importante. Mas se o auto-amor estiver em dose exagerada, é o orgulho. Então, quando nós percebermos
esses que são os maiores entraves, os maiores obstáculos para a evolução espiritual, fiquemos em paz. O que está sendo necessário é ajustar a medida. Autoestima e autoamor são recursos fundamentais para a nossa evolução. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre a medida correta do relacionamento, dos cuidados com o corpo, da valorização da vida espiritual, da autoestima, do autoamor? Como é que nós vamos descobrir essa medida? Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o método mais rápido para o nosso progresso moral? E a resposta: já vou-lo disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Então, para nós encontrarmos a medida correta na nossa vida, nos mais diversos setores da nossa atuação, nós precisamos nos conhecer. Como que é isso? A receita é simples. A implantação requer perseverança. Não foi por outra razão que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não falou: quem acertar de primeira será salvo, quem se extenuar até o sacrifício será salvo. Jesus disse: aquele que perseverar. Então, o processo do autoconhecimento significa todos os dias, como Santo Agostinho explica no Livro dos Espíritos, todos os dias avaliarmos nossas atitudes, pensamentos e palavras. Quando a gente acerta é uma maravilha, né? Nossa, hoje o dia foi bom. Tive uma conversa ótima com meu amigo, né? Eu fui um pacificador no trânsito, né? Eu fico querendo me enganar dizendo para minha esposa que eu sou um educador no trânsito. E graciosamente, eu, com medidas inadequadas, quero educar as pessoas no trânsito, né? E ela falou assim: querido, olha que barbaridade você fez. E eu falo assim: mas ele fez pior. E a gente vai nesse método primitivo, né, de convivência, totalmente errado. De vez em quando, então é possível ser um motorista equilibrado, né? Especialmente se não tem ninguém na rua, né? Se o farol está sempre verde e não passa ninguém, nem pedestre, aí a gente consegue, a gente vai avaliar como eu fui hoje no trânsito. Fui muito bem. Mas, na maioria dos dias, a gente avalia a nossa conduta e identificamos: poxa, esse aspecto foi ruim. Eu fui muito áspero com a pessoa. Eu fui muito grosseiro. Eu faltei com a vigilância, com a disciplina. Então nós vamos aprendendo com isso a ajustar a medida. Igualzinho repetir receita, né? Eu tenho certeza que aqui há pessoas que são muito habilidosas na culinária. Será que foi da primeira vez que a pessoa foi fazer um bolo e deu certo? Não foi. Nem da segunda, nem da terceira. Depois que ela acerta as medidas, vem um outro momento que é trabalhar a matéria-prima, os ingredientes. Eu vou na feira comprar tal produto, porque aquele produtor ele tem de melhor qualidade. Então, depois de vários anos, é que a pessoa vai adquirindo a medida certa da receita do bolo. Na nossa vida é a mesma coisa. É preciso todos os dias nós trabalharmos esse conceito do autoconhecimento para ajustarmos autoestima, autoamor, vigilância, disciplina, a fim de que consigamos encontrar a maneira correta. E será que a gente vai errar? Não é será. Nós vamos errar.
E não estou rogando praga outra vez. Por que é previsível saber que vamos errar? Porque ainda não somos espíritos puros. Quando nós formos espíritos puros, deixaremos de errar. E se nós errarmos? Tudo bem. A gente tem que tentar descobrir onde foi que nós erramos. Errar é etapa de aprendizado. Agora, permanecer no erro é escolha. Então, cair, todos caímos. Ficar no chão é uma escolha nossa. Então, nessa medida, não é nem quando nós cairmos, errarmos a medida fingindo que não caímos. Né? Às vezes a gente faz isso, né? A gente, fisicamente falando, a gente está caminhando, tropeça, e hoje que todo mundo tem um celular e com o vídeo ligado, né? Já repararam isso? A gente sai tropeçando, catando o cavaco assim, com medo de virar meme na internet, e a gente sai assim e começa a correr para fazer de conta que já ia começar ali uma marcha atlética, né? Então não precisamos fingir que não erramos. Pelo contrário, se com humildade e serenidade a gente assume os nossos erros, isso até nos aproxima das pessoas. Por isso é que esse modelo de terapia em grupo é tão utilizado pelos alcoólicos anônimos, pelos narcóticos anônimos, por estratégias de terapia. Quando a gente encontra, né, com outra pessoa e ela fala assim, eu tenho este desafio, eu errei. E falar isso de maneira serena, equilibrada, e ela já emenda, eu estou na proposta de melhorar. Podem reparar, a gente se simpatiza com a pessoa, a gente se identifica. Esse desafio seu eu não tenho, mas eu tenho esse outro. Então, nessa medida do processo evolutivo, assumirmos nossos erros de maneira correta, equilibrada, sem exaltarmos a queda e sem fingirmos que não aconteceu, nós encontramos uma medida que é muito útil para nós, porque mostra a realidade. Eu preciso ter a ilusão de me apresentar que sou espírito puro? Não, todo mundo sabe que eu não sou espírito puro. Por que eu vou ficar com essa preocupação desnecessária e ilusória? Por que esse receio de assumir os erros, as quedas, os tropeços? Não é fácil. Não é fácil. Mas é libertador. Mas então, no que nós vamos nos apoiar para nós mesmos, para termos a autoestima necessária, o autoamor necessário para a nossa evolução? No nosso esforço para sermos pessoas de bem. Tem aquele item do Evangelho, o homem de bem. Primeira vez que eu li, para quem não conhece, né, recomendo, leia, mas acredito que a maioria aqui já leu, já ouviu. Então ali, neste item, há uma descrição de diversas virtudes necessárias para que o indivíduo se torne uma pessoa de bem. E eu comecei a ler, e tem de cada virtude, ainda tem um comentário breve, né? E eu fiquei lendo aquilo a primeira vez e falei assim, nossa, mas isso aqui vai demorar milênios. Tá difícil isso aqui. Aí continuei a ler, aí a última frase, o fecho, né, o encerramento do item, extremamente libertador e confortador, porque assim, não estão aqui descritas todas as virtudes que caracterizam o homem de bem, mas aquele que se esforce para adquiri-las está no caminho que conduz a todas as outras. Qual é a palavra mágica ali? O esforço. Então,
nós devemos reconhecer nossos erros, fraquezas, vícios morais. Também não falar de maneira irresponsável, mas em um momento pertinente, com um amigo, num atendimento fraterno, podemos falar. E nós vamos nos diminuir com isso? Não. É só achar a medida adequada. Qual é? Lembrarmos que temos como esteio da nossa evolução, como pilar de sustentação, que cultivar essa convicção luminosa. Eu estou me esforçando. O que nós temos de bom a nosso próprio favor? O esforço de tentar fazer o melhor. Algumas vezes vamos conseguir plenamente, na maioria das vezes parcialmente, e algumas vezes não vamos conseguir. Mas o esforço é o nosso roteiro luminoso. Certa ocasião, isso acontece muito no mediúnico, né? A gente reencontra desafetos de outras vidas. E eles vêm, né, compreensivelmente, cobrando condutas equivocadas nossas do passado, e eles vêm falando, né, de maneira muito agressiva para nos desajustar. Eles falam assim: você não mudou nada, você continua o mesmo. Eu falo: olha, em parte você tem razão. As más tendências continuam do mesmo jeito em mim. Mas tem uma diferença. Hoje, nós já compreendemos a direção a seguir. E nós já temos a alegria de poder dizer: estou me esforçando para fazer o melhor. Essa é a medida. Esse é o contexto, né? A pitada do sal, a medida do fermento, que nós vamos agregar na nossa vida. Para todos os setores da nossa evolução, nós precisamos encontrar a medida correta. E no Evangelho de Jesus, com o esclarecimento da doutrina espírita, se perseverarmos todos os dias, vamos encontrar a medida certa para fazer desta a melhor encarnação da nossa jornada até o momento. Muito obrigado. Bom domingo a todos.